Oi, gente! Estamos aqui mais uma vez na Escola Estadual Messias Pedreiro. A gente está aqui na Biblioteca Nova, que por sinal ficou maravilhosa, ficou incrível esse lugar, ficou incrível esse espaço. Se você é aluno da escola e ainda não conheceu a biblioteca depois da reforma, vale a pena você vir aqui. Hoje a gente está aqui com a Mariana Marques. Bem-vinda, Mariana. Obrigada. A Mariana foi nossa aluna no primeiro ano do ensino médio. Depois ela teve um tempo fora do país, ela foi na Europa, foi para a Europa, estudou lá o segundo ano e agora ela retornou para terminar o ensino médio na escola. Ela é aluna do terceiro ano 8 e ela passou por uma experiência incrível. Ela teve a oportunidade de visitar o museu, que é a casa da Anne Frank, e também Auschwitz. E aí eu convidei a Mariana para a gente conversar um pouquinho sobre essa experiência, né, nesse momento que a gente está vivendo, onde o antissemitismo tem crescido muito. Nunca foi tão importante falar sobre isso e também como isso faz parte da matéria do terceiro ano do ensino médio. Mariana, obrigada primeiramente por aceitar o nosso convite. E eu vou te fazer a nossa primeira pergunta. A Casa de Anne Frank oferece um olhar íntimo e confinado sobre a vida de uma família escondida, enquanto Auschwitz representa a escala industrial e brutal do genocídio. Qual foi a principal diferença na sua experiência entre esses dois locais em termos de sentimento em cada um que lhe transmitiu? Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar falando sobre a experiência. A maior diferença que eu percebi foi eu e meus amigos, que a gente foi pra lá, a gente teve uma visão muito individual da família da Anne Frank, e no campo de concentração, em Auschwitz, a gente teve uma visão geral dos prisioneiros que estavam lá dentro. Na casa da Anne Frank é muito pesado, a gente tem acesso a páginas do diário escrito, aos cômodos da casa, a história de como foi todo o processo, que eles ficaram escondidos lá, que eles foram encontrados praticamente no último ano, né, um ano antes do Holocausto acabado. Então, assim, é muito, muito pesado, é uma diferença de sentimentos, é muito parecido, mas é muito pesado. E em Auschwitz, quando você entra lá dentro, é muito ruim e a energia lá é muito pesada. Você consegue realmente ter uma noção muito vaga, mas você consegue ter uma noção do que foi para aquelas pessoas estarem ali, estarem inseridas naquele local. Porque era muito... Nossa, eu perdi minhas palavras. Muito sofrimento. Sim, sim. Essas pessoas. E a casa, eu imagino que ainda se tem, a pensar nessas pessoas naquela casa, essas pessoas ainda tinham esperança. Sim, sim. Então, até quando eu li o Diário da Anne Frank, por mais que a gente já soubesse o final da história, A gente fica pensando... a gente torce, mesmo sabendo o final, para que aquilo acabe de uma forma diferente. Sim. E Auschwitz já é o decreto final ali, né? Já a esperança ali já acabou, porque eles já estão lá dentro. Nossa, você descreveu muito bem. É exatamente isso. Ali, quando a gente vai acompanhando, a gente vai vendo a história da família que escondeu a família da Anne Frank. A gente vai conhecendo as pessoas, falam de cada indivíduo ali que estava naquela casa, falam de como eles tinham que se comportar para não fazer barulho, como eles não podiam dar descarga depois de certo horário, porque ninguém podia escutá-los. Você realmente, ao acompanhar no museu tudo que eles vão passando, você fica pensando, cara, não é possível. Você vê colagens das filhas na parede, você vê a letrinha escrita à mão da Anne Frank e você fala, cara, não é possível que aconteceu isso, não é possível que teve esse final. E aí você chega no final do museu e é um baque, porque eles mostram o final, né? Não mostram, mas eles contam, explicam que depois o pai dela, que achou o diário, publicou, com a esperança das pessoas lerem, né, o diário e terem esse sentimento tanto de empatia do que aconteceu, mas também de, poxa, não deve se repetir isso. Já em Auschwitz, como você disse também, o decreto final ali, a gente já tinha uma noção de que quem entrou ali não saiu. Bom, saíram os últimos prisioneiros no final do Holocausto, mas a grande maioria, 98% dos que entraram lá não saíram. Então é muito horrível você ter a experiência de visitar um local que para muitos
foi uma maldição, foi o decreto da morte, foi você encarar ali no físico, material, entre paredes e muros e ferros, a sua sentença de morte. É muito pesado, são sentimentos similares, mas com intensidades diferentes e que trazem reflexões diferentes também. Os dois locais são extremamente pesados, como você acabou de falar, e carregados de história e de muito sofrimento. Houve um momento específico, um objeto, alguma coisa em cada um desses lugares que mais te marcou, que mais te impactou ao entrar tanto na casa da Anne Frank quanto em Auschwitz? Teve. Na casa da Anne Frank, o que me deixou mais abalada, assim, impactada, foi ver justamente os posters que a irmã da Anne Frank colou na parede, e também ver as páginas do diário dela com a letrinhazinha dela de criança. Isso fica muito na nossa cabeça de pensar que, cara, eram meninas, eram adolescentes como eu, como minhas amigas, era uma criança ali vivendo essa situação. Isso fica com a gente. O resto do dia acabou ali, fica com a gente. É muito pesado, acho que isso me marcou muito na casa da Anne Frank, porque, cara, era uma pessoa que tinha a minha idade ali, parecido, poderia ser eu, se eu tivesse sido naquela situação. É muito horrível, fica marcado, gravado na nossa mente. Já em Auschwitz, o que me pegou muito foi, no museu, eles expõem os objetos pessoais que foram retirados dos prisioneiros quando eles chegaram ao campo. Então, a gente viu cabelo dos prisioneiros, viu óculos, maletas, cartas, fotos, tudo ali porque eles pensaram que estavam indo para um lugar onde eles teriam não uma vida normal, mas ao menos uma vida, que eles iriam voltar para casa, queriam ter a oportunidade de usar o óculos para leitura, de pentear os cabelos de novo. E é muito impactante você ver ali o resquício do que foi uma vida. O objeto pessoal de alguém que não voltou para casa, que não teve a oportunidade de ler um livro novamente, de escovar os cabelos novamente, de se olhar no espelho novamente. É muito impactante, é muito horrível você ver os objetos pessoais ali daquelas pessoas. Então, foram os dois momentos. E a gente percebe, ao estudar o Holocausto, ou lendo o livro, como o livro é isso, do Primo Levi, que fala da rotina dentro do campus, que fala dessa sobrevivência e de como alguns prisioneiros eles conseguiram resistir e sobreviver, inclusive pensando no campo como seria essa análise até do ponto de vista sociológico mesmo, olhando também por um lado psicológico da resistência mental. A gente percebe que havia alguns prisioneiros essa esperança. A esperança que eu vou sair, a esperança de encontrar minha família, e às vezes era essa esperança que fazia com que eles continuassem lutando para sobreviver. Porque a luta diária dentro do campus, através do livro do Primo Levi, a gente percebe o quanto ela era árdua, o quanto muitos desistiam ao longo dessa jornada, né, se entregava mesmo à morte, porque era mais fácil morrer do que continuar resistindo, mas sobreviver era um ato de resistência dentro de Auschwitz. A gente percebe isso muito claro no livro do Primo Levi. Então eu imagino que isso está marcado, né, nesses objetos, como que essas pessoas continuaram lutando para sobreviver e para ter esperança, apesar de estar vivendo num campo de horrores, uma coisa que é a pior coisa que possa existir para o ser humano, que é estar dentro de um desses campos de concentração. Exatamente. Vou te fazer a última pergunta. Muitos visitantes sentem que a experiência é crucial para a conscientização sobre o ódio e o preconceito. Qual a lição mais importante que você tirou dessas duas visitas e como elas podem contribuir para que tais atrocidades não sejam esquecidas ou repetidas? Eu concordo. É crucial fazer essas visitas quando você tiver a oportunidade de fazê-las, porque quando a gente estuda o Holocausto, quando a gente lê os livros de ex-prisioneiros ou de pessoas que passaram o Diário da Anne Frank, por exemplo, quando a gente lê essas obras, quando a gente estuda o que foi, o que aconteceu, claro que a gente tem uma noção, cria um senso de empatia, é muito doloroso estudar tudo isso. Mas quando você tem a oportunidade de visitar o local, de ver ali materializado na sua frente, ver as coisas,
escutar as vozes, ver os objetos, andar por onde andaram, é uma noção completamente diferente. É uma perspectiva muito mais ampla do que foi. Por exemplo, quando a gente estuda Auschwitz na escola, a gente não tem noção do quão enorme é aquele campo de concentração. É uma cidade, é enorme, e ali estava lotado de pessoas, de vidas. Então, você cria uma noção de, meu Deus, foi imenso, meu Deus, aconteceu, entendeu? Não é só uma matéria que eu estou estudando para uma prova, foi milhares de vidas que morreram aqui onde eu estou pisando, no chão que eu estou pisando. Então, você fica aterrorizado, você fica espantado. Você cria um senso de empatia muito maior com tanto as pessoas hoje em dia que praticam a religião judaica e também com as pessoas que passaram por isso. Você aprende a respeitar e lidar com mais seriedade o que foi. E eu acho assim, essas visitas contribuem para evitar que aconteçam, que se repitam, ou evitar discursos de ódio, evitar que realmente as pessoas não levem com seriedade que precisa ser levada toda essa situação. Porque ao ler tudo, ao visitar, ao entrar nos cômodos da casa, ao andar pelo campo de concentração, ao ver o museu das vítimas, ao entrar nos barracões, na enfermaria, você nunca mais vai deixar a si mesmo lidar com tanta banalidade o que foi. Porque as pessoas fazem piadas, praticam um discurso de ódio novamente, mas quando você tá lá, você cria uma noção de, meu Deus, isso é muito sério. Isso é muito sério, não pode se repetir nunca mais, foram muitas vidas. Então, assim, eu creio que toda pessoa que tem a oportunidade de visitar esses lugares tem que visitar. É muito importante. Eu fico pasma quando as pessoas fazem piadas sobre o assunto, quando praticam os mesmos discursos que as pessoas tinham naquela época, ou então que realmente não respeitam a história, não respeitam a resistência, não respeitam a dor que foi. Porque, cara, você tá ali, você tá cara a cara com a morte de milhares, milhões de pessoas. Você tá cara a cara com o sofrimento escancarado ali na sua frente. É muito importante isso, você criar essa pensava, sabe? Quando estudando o Holocausto, uma coisa que sempre passava pela minha cabeça era assim, como chegou a esse ponto? Sim. Como que as pessoas viram o ódio ao judeu sendo construído e elas não fizeram nada? Hoje, quando eu vejo novamente, infelizmente, o crescimento do antissemitismo, eu entendo o que aconteceu. Sim. Como que esse discurso de ódio ele vem ganhando proporções e alcançando, infelizmente, as pessoas para que elas venham odiar um povo sem nada fundamentado sobre isso. Nenhum povo merece ser odiado e em qualquer lugar da face da terra. E hoje eu consigo entender o que aconteceu não só no Holocausto, mas a gente pensar lá na Idade Média, quando a Inquisição matou milhões de judeus, né? Então a gente teve um antissemitismo religioso na Idade Média, a gente teve um antissemitismo que tinha a ver com sangue na Segunda Guerra Mundial, e hoje a gente tem um antissemitismo político, e é muito importante a gente estar aqui, Sim. fazer isso, falar Sim. sobre isso, né? Porque a gente possa realmente combater todo tipo de ódio a qualquer grupo étnico que existe na face da terra. Mariana, obrigada mais uma vez por você estar aqui com a gente. Eu quero agradecer as meninas que estão ali filmando, que vai fazer a edição, a Eduarda, a Yasmin, a Jéssica, a Laura que está aqui, ao Paulo da biblioteca. Obrigada a todo mundo que está com a gente nesse trabalho. E o que a gente mais quer e deseja é que as pessoas possam assistir e se conscientizar um pouco mais sobre a nossa história. Obrigada.